Após descobrir uma traição acompanhada de fraudes financeiras, um homem enfrenta uma difícil batalha legal para provar sua inocência e proteger seus bens, enquanto lida com acusações falsas, tentativas de extorsão e o caos causado pela ex-parceira. Ele busca reconstruir sua vida, superar o passado e encontrar justiça em meio a um turbilhão de mentiras e traições. Esposa infiel exigiu metade do divórcio, então eu provei a fraude dela no tribunal e a vi sair. Tenho 32 anos e minha esposa Leia, 29. Estamos casados há 3 anos. Eu trabalho no setor financeiro, tenho um bom salário e investi bastante dinheiro em diferentes ativos. Minha esposa é consultora de marketing digital e aspirante a influenciadora. Sempre achei que essa coisa de ser influenciadora fosse uma forma de atrair tráfego para o negócio de marketing digital dela, que realmente gerava algum dinheiro. Eu não me envolvia nas finanças do negócio dela. Caso contrário, teria percebido que algo estava errado antes. Tudo o que eu sabia sobre a renda dela vinha do que ela me contava. Não tinha motivos para duvidar dela. Então eu cobria a maioria das despesas e contas da casa, enquanto ela contribuía com um pouco no nosso fundo conjunto e investia na construção da marca dela. Ela sempre foi muito grudada no telefone. Todo o negócio dela é online. Então, mesmo quando estava no laptop, mantinha o telefone ao lado para verificar mensagens e fazer chamadas. Eu entendia que isso fazia parte do trabalho, mas desde o início do relacionamento, estabelecemos um limite e nada de telefones durante nosso tempo juntos. Isso significava sem celulares quando estávamos conversando, assistindo a filmes ou em encontros. Pode parecer um pouco extremo, mas funcionava, pois equilibrava o tempo dela no telefone. Até que ela começou a ignorar essa regra. Foi a primeira vez que senti que algo estava errado. Ela pegava o telefone para enviar uma mensagem rápida enquanto assistíamos a um filme ou jantávamos. Eu fazia um comentário sobre isso, e ela apenas ria, dizendo que era urgente. Ela dizia, uma mensagem só não é uma grande violação. E eu ria também, porque realmente não era. Mas uma mensagem virou 2, e assim por diante, até que ela estava enviando mensagens constantemente quando deveríamos estar passando tempo juntos. Conversei com ela sobre o uso excessivo do telefone, mas ela sempre ficava na defensiva. Uma vez tivemos uma discussão feia porque ela insistiu que a regra do telefone sempre foi estúpida. Eu concordei que era estúpido precisarmos criar essa regra porque ela estava sempre grudada no celular. Às vezes, parecia que estávamos em um relacionamento a 3, eu, ela e o telefone. Mal sabia eu o quão perto da verdade estava. Acabei descobrindo o que realmente estava acontecendo ao mexer no telefone dela, mas não da forma que você está pensando. Eu estava planejando uma viagem surpresa para a Itália, já que sempre foi o sonho dela visitar o país, mas ela frequentemente tinha reuniões e almoços com clientes, então eu precisava planejar um período em que ela não tivesse compromissos. Eu sabia que ela registrava todos os compromissos no calendário do celular, então peguei o telefone dela enquanto ela estava no banho e dei uma olhada. Tenho um olho para detalhes, e algumas discrepâncias me saltaram aos olhos. As datas no calendário não coincidiam com as reuniões que ela supostamente teve recentemente. Por exemplo, ela havia dito que foi a uma reunião com uma startup de alimentos saudáveis no dia anterior sobre uma campanha de marketing, mas aquilo não estava no calendário. Eu sabia que ela confiava no calendário, pois não confiava na própria memória para lembrar compromissos. Não havia como ela não registrar algo tão importante. Tentei racionalizar, pensando que poderia ser um caso isolado, mas havia mais. Um jantar de 2 dias atrás não estava listado. Um almoço da semana passada também não. Um jantar da sexta-feira anterior, que eu lembrava bem porque ela cancelou um encontro nosso para ir a essa suposta reunião. Eu não sabia o que pensar. Ou ela estava esquecendo de registrar alguns compromissos ou estava mentindo sobre onde estava. A primeira opção era muito improvável, então tinha que ser a segunda. Então, decidi verificar as mensagens dela. Havia muita coisa para vasculhar. Ela tinha várias mensagens recentes, a maioria com clientes e contatos de negócios. Não dava para ler tudo em detalhes, então apenas passei os olhos nas conversas mais recentes. Não demorou muito para encontrar mensagens bem românticas enviadas a um contato que ela disfarçou com o nome de uma padaria. Resumindo a história, ela estava tendo um caso havia algum tempo. As reuniões perdidas no calendário coincidiam com os encontros deles, geralmente na casa dele ou em quartos de hotel. Eu ainda estava lendo as mensagens quando ela entrou no quarto. Ela congelou assim que me viu com o telefone na mão e ficou em silêncio por um momento. Ela perguntou o que eu estava fazendo com o celular dela, mas eu ignorei a pergunta. Perguntei como tinha sido a reunião com a startup de alimentos saudáveis. Ela tentou agir naturalmente e disse que foi tudo bem, mas agora que eu sabia que ela estava mentindo, eu conseguia ver o nervosismo em seu rosto. Quando perguntei sobre a padaria, eu vi que ela percebeu que eu tinha descoberto. Ficamos em silêncio por um tempo até que ela finalmente falou. Ela disse que não estava feliz no relacionamento há muito tempo e que o caso foi apenas uma forma de extravasar. Eu estava sem palavras. Não conseguia acreditar que ela estava tentando culpar a infidelidade pelo fato de estar infeliz. Perguntei por que ela não tinha falado comigo sobre isso. Ela disse que eu estava distante ultimamente. Eu sabia que isso era mentira, pois eu era o único tentando manter a comunicação. Eu disse que ela estava apenas tentando jogar a culpa em mim para não assumir a responsabilidade pelo que fez. A discussão foi enorme,
E eu soube naquele momento que o nosso relacionamento estava acabado. Por um lado, eu não tolero traição. Uma vez traidor, sempre traidor. E mesmo que uma parte de mim quisesse ela de volta, ela passou a noite inteira tentando colocar a culpa em mim. Ela não estava arrependida do que fez. Ao final da noite, eu disse a ela que queria o divórcio. Ela riu e disse que sabia que eu escolheria o caminho mais fácil, em vez de lutar por nós. Eu respondi que não era estúpido o suficiente para lutar por alguém que foi barato o suficiente para se entregar a outro homem. Foi então que ela disse: vamos ver o quão barata eu sou quando eu pegar metade das suas coisas no divórcio que você tanto quer. Eu não respondi a isso, mas não consegui esquecer. Esse foi o momento em que a minha nova realidade surgiu. Naquela manhã, eu estava planejando uma viagem surpresa para a Itália com ela. Menos de 24 horas depois, estávamos gritando um com o outro. Minha vida estava prestes a se resumir a advogados e tribunais pelo futuro previsível. Acho que senti um verdadeiro pavor pela primeira vez na vida, mas eu sabia que não havia como voltar atrás. Eu tentei expulsá-la de casa, mas ela se recusou a sair. Quando eu disse que ela dormiria no quarto de hóspedes, tivemos outra briga. Eu me recusei a ceder, e ela se mudou do quarto. De jeito nenhum eu deixaria ela ficar no quarto quando foi ela quem traiu. Ela ainda mora na casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Obviamente, dormimos em quartos separados, e não há mais nenhum afeto entre nós. Mas ela ainda tenta fazer conversa sempre que me vê pela casa. Eu faço o possível para não falar com ela, a menos que seja absolutamente necessário. Eu não vou bancar o bonzinho com quem me traiu. Além disso, eu tinha certeza de que ela já tinha contratado um advogado, assim como eu. Eu já estava dando entrada no divórcio e fiz questão de que ela soubesse. Quando ela recebeu os papéis do divórcio, olhou para eles, sorriu e perguntou se eu achava que tinha vencido. Ela me lembrou que planejava sair com metade de tudo. Ela até listou o que queria levar em minhas economias, meu fundo de aposentadoria, meu portfólio de ações e até minha coleção de whiskies vintage. Doeu perceber que ela provavelmente nunca me amou de verdade. Ela me apunhalou pelas costas e agora queria me limpar até os ossos. Essa mulher era um abutre. Eu não queria dar a ela a satisfação de uma reação, então apenas saí andando. Não vou mentir, a ideia de perder metade de tudo me deixou em uma espiral. Trabalhei duro por tudo que tenho, e a ideia de que alguém pode me trair e ainda sair com tudo era demais para suportar. Não estou bem agora. Estou fingindo ser estoico porque não quero que ela tenha o prazer de pensar que me atingiu, mas estou preocupado. Não sei o que o futuro me reserva, e tenho medo de que o sistema fique do lado dela, como geralmente acontece. Eu acho que precisava escrever tudo isso para desabafar e ver se alguém pode me dizer o que eu preciso fazer para me proteger. O que dói é o jeito que ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Ela claramente quer sair dessa levando o máximo que puder. É frustrante, porque sei que, no fundo, não é mais sobre o relacionamento. É sobre o dinheiro e o que ela pode agarrar antes que tudo se resolva. Ela está tentando me esvaziar. Uma atualização já estava mais do que atrasada. Então voltei para contar como tudo terminou. Eu estava em um lugar muito sombrio no meu primeiro post, e reler tudo isso traz algumas lembranças ruins. Fico feliz em dizer que estou muito melhor agora, mas foi difícil por um tempo. O divórcio foi brutal e extremamente constrangedor. Foi desconfortável viver na mesma casa que alguém com quem você está se divorciando, mas não havia outra opção. Eu não ia sair da casa para ela, e ela se recusou a sair também. Pensei em trocar as fechaduras enquanto ela estivesse fora, mas meu advogado me aconselhou contra. Ela ainda era uma residente legal da casa, e trancá-la para fora só prejudicaria meu caso no divórcio. Então tudo mudou quando percebi uma discrepância. Estava olhando a declaração financeira de Leia quando algo me chamou a atenção. Parecia que ela estava ganhando muito mais dinheiro do que eu imaginava. Ela revelou uma conta poupança que eu não sabia que existia. Não era uma fortuna, mas definitivamente era uma quantia significativa, considerando a renda que ela alegava ter. Ela deveria estar economizando isso há anos. Fiquei surpreso. Eu queria perguntar a ela sobre isso, mas sabia que era uma má ideia. Em primeiro lugar, eu ainda não queria falar com ela. Mais importante, meu advogado precisaria saber disso primeiro. Então, fui ao escritório do meu advogado e contei tudo. Ele disse que não era incomum. Às vezes, mulheres mantêm uma conta secreta, especialmente se estão planejando sair. Isso fazia sentido, mas ainda havia algo que me incomodava. De repente, me ocorreu e eu sempre arquivei os impostos dela e nunca soube desse dinheiro. Ela estava subnotificando a renda para mim, o que significa que também estava subnotificando seus impostos. Em termos simples, ela estava cometendo fraude financeira. Meu advogado se animou e me perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que estava praticamente certo. O dinheiro naquela conta não batia com a renda que ela tinha me informado. Ela tinha que estar ganhando mais do que tinha dito. Ele disse que precisaria investigar mais a fundo. Se ela realmente cometeu fraude fiscal, isso seria um trunfo para conseguir um acordo mais favorável para mim. E não apenas isso, as implicações iam além do divórcio. Ela poderia acabar enfrentando problemas legais sérios. E foi aí que as coisas começaram a virar a meu favor. Ele me perguntou se eu ficaria bem com isso e disse que entenderia se eu quisesse protegê-la. Eu deixei claro que não tinha simpatia por ela, eu estava ansioso por isso. Teríamos que levar o assunto ao tribunal, mas, mais importante,
precisaríamos denunciá-la ao IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos. Meu advogado insistiu que era crucial deixar claro que eu não tinha ideia do que ela vinha fazendo, que eu precisava estabelecer minha inocência, especialmente porque eu era quem tinha declarado os impostos dela. Ele disse que era improvável que eu fosse responsabilizado por qualquer coisa, mas que ela poderia tentar me arrastar para baixo junto com ela. Quando cheguei em casa naquele dia, me senti feliz pela primeira vez desde que descobri o caso. Havia uma esperança agora, e isso foi suficiente para cortar o sofrimento de viver naquele lugar com ela. Ela queria me limpar financeiramente? Boa sorte com isso. Agora, ela e seu advogado realmente foram para cima de mim. Ela pediu metade de tudo, incluindo todas as minhas economias e investimentos. Queria casa e uma pensão alimentícia generosa. E sim, ela realmente pediu metade da minha coleção de uísque. Mas suas chances de sair com qualquer uma dessas coisas foram por água abaixo quando revelamos sua fraude. Aquele foi um dia maravilhoso para mim. O sorriso presunçoso constante dela desapareceu rapidamente quando meu advogado expôs nossas descobertas. Ele revelou tudo, a renda não declarada, a conta secreta, os números inconsistentes nas declarações fiscais dela. Ele trouxe um contador forense para provar que havia má conduta. Aconteceu que ela foi bastante descuidada e deixou muitos rastros que apontavam para as contas onde havia escondido seu dinheiro. Ela nem sequer declarou a conta do PayPal que usava para receber muitos dos pagamentos. Ela tentou alegar que tudo era um erro honesto, mas as evidências apontavam para uma intenção de enganar. Depois, ela mudou a versão e tentou me culpar, dizendo que eu era quem havia declarado os impostos dela. Mas eu testemunhei que fiz isso com base nas informações que ela me forneceu. Foi o fim para ela. Ninguém sentiu simpatia por ela, especialmente quando se soube que ela exigia uma compensação financeira injusta enquanto mentia ativamente sobre suas próprias finanças. O juiz resumiu bem, e ela não era mais uma esposa buscando uma parte justa, mas sim uma fraudadora tentando tirar vantagem do sistema e de todas as pessoas com quem cruzava. Meu advogado pediu uma divisão desigual dos bens com base no mau comportamento dela, e deu certo. A partir desse ponto, o tribunal decidiu a meu favor em quase todos os aspectos. Ela perdeu a chance de ficar com minhas economias e investimentos, não ganhou nenhuma parte da casa, nem pensão alimentícia. Ela nem sequer ficou com o uísque. Ela levou apenas o que era indiscutivelmente dela e o que eu não me importei de não lutar por. No fim, ficou com suas roupas, joias e os equipamentos de iluminação e vídeo que usava para fazer seus vídeos. A melhor parte é que ela ficou sem dinheiro no final de tudo. Todas as suas contas foram congeladas, até mesmo a conta do PayPal usada para receber pagamentos de clientes. Ela não só mentiu para mim, cometeu fraude financeira. O IRS abriu uma investigação contra ela. Como meu advogado disse, ela tentou me arrastar para baixo junto com ela. Ela disse para eles que eu era responsável pelos impostos dela e que não fazia ideia do que eu havia feito. Eles falaram comigo algumas vezes. Meu advogado de divórcio me indicou um advogado tributário, que esteve presente toda vez que fui interrogado. Ele me garantiu que eu não era responsável por nada e que estava completamente seguro. Disse que as perguntas eram principalmente para diligência, que só queriam falar comigo para montar o caso contra ela. Eu não sei todos os detalhes da investigação, pois não me mantém informado, mas sei que é sério. Ela tem se reunido com advogados tributários e está desesperada por causa dos impostos atrasados e das acusações criminais. Claro, ela me ligou algumas vezes desde então. Não pediu para voltar, mas gritou comigo, acusando-me de arruinar sua vida. Tenho quase certeza que estava bêbada em algumas dessas vezes. Tentou me culpar pelo desmoronamento da vida dela, e eu apenas disse que ela fez sua própria cama. Entre esconder a renda do fisco e me trair, ela tomou muitas decisões ruins, e nenhuma delas foi culpa minha. Na última vez que me ligou, ameaçou-me. Eu a avisei que informaria a polícia e perguntei se ela queria algumas acusações extras. Ela desligou e não falou mais comigo desde então. Não tenho medo de nada. Tenho quase certeza que é só besteira de bêbada, mas avisei meu advogado e a polícia local, só para garantir. Segui com minha vida desde então. Ela não é mais residente legal da casa, então tive o maior prazer em tirá-la de lá. Eu mesmo me mudei logo depois. Muita lembrança ruim para mim naquele lugar. Ainda não fiz nada com a casa. Estou tentando decidir se vendo ou alugo, o que seria melhor financeiramente para mim agora. Eu precisava de uma mudança de cenário, então fiz a viagem que planejávamos para os dois. Itália é linda nessa época do ano. Sei que disse que queria seguir em frente, mas não resisti a um último ato mesquinho, e mandei uma foto para ela curtindo uma garrafa daquele whisky vintage numa linda praia da Toscana. Nem preciso dizer que ela me xingou depois disso, mas valeu a pena porque eu sabia que aquilo a irritaria, e era tudo o que eu queria. Só fico feliz de ter saído dessa situação inteiro e de não ter mais nada a ver com ela.